Campanha da Fraternidade de 2024. Parte 3. Agir. Alarga o espaço da tua tenda. Isaías capítulo 54, versículo 2. Alarga o espaço da tua tenda. Estende as peles das tuas barracas. Nada poupes. Estica as cordas. Finca bem as estacas. Para a direita e para a esquerda te expandirás, e tua descendência herdará as nações que virão repovoar as cidades abandonadas. Não tenhas medo, pois não passarás vergonha. Não te enrubesças, pois não terás de que te envergonhar. Isaías capítulo 54, versículos de 2 a 4. 123. Chegamos a um momento decisivo da nossa CF, o agir. Somente a ação é capaz de converter o juízo. É, acima de tudo, a ação e não apenas o argumento que rompe as bolhas, tão características dos nossos tempos. É hora de agir juntos. Propor e realizar ações com aqueles que são diferentes de nós, às vezes até nossos opositores. Se conseguirmos partir de um mínimo ponto comum e trabalhar juntos, abandonando os preconceitos, daremos grandes passos em direção à cultura do encontro e do diálogo. 124. Abre aspas. A palavra do profeta recorda ao povo no exílio a experiência do êxodo e da travessia do deserto, quando habitava nas tendas, e anuncia a promessa do regresso à terra, sinal de alegria e esperança. Para se preparar é necessário alargar a tenda, agindo sobre 3 elementos da sua estrutura. O primeiro são as lonas, que protegem do sol, do vento e da chuva, delineando um espaço de vida e de convivência. É preciso estendê-las, de modo que possam proteger também aqueles que ainda se encontram fora deste espaço, mas que se sentem chamados a entrar. O segundo elemento estrutural da tenda são as cordas, que mantêm juntas as lonas. Devem equilibrar a tensão necessária para evitar que a tenda se debilite com a frouxidão, enfraquecendo com os movimentos provocados pelo vento. Por isso, se a tenda se alarga, devem aumentar-se para manter a justa tensão. Por fim, o terceiro elemento são as estacas, que fixam a estrutura ao solo e asseguram a solidez, mas permanecem capazes de serem movidas quando se deve armar a tenda noutro lugar. A resistência da tenda é assegurada pela robustez das suas estacas, ou seja, os fundamentos da fé que não mudam, mas podem ser deslocados e colocados em terrenos sempre novos, de modo que a tenda possa acompanhar o povo que caminha na história. É assim que muitos imaginam a igreja, uma morada ampla, mas não homogênea, capaz de dar abrigo a todos, mas aberta, que deixa entrar e sair, conforme João capítulo 10, versículo 9. E em movimento, para o abraço com o Pai e com todos os outros membros da humanidade. Alargar a tenda exige acolher outros no seu interior, dando espaço à sua diversidade. Fecha aspas. Esse trecho é da Secretaria-Geral do Sínodo, documento de trabalho para a etapa continental 2021 a 2023, números de 26 a 28. 125. Alargar os espaços das nossas tendas significa que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social, que não se limite a palavras. Fratelli Tutti, número 6. 126. Nosso desafio é, abre aspas, ser ainda mais uma igreja que escuta do Espírito por meio da escuta da palavra,
da escuta dos acontecimentos da história e da escuta mútua como indivíduos e entre as comunidades eclesiais, desde o nível local até os níveis continental e universal. Este estilo de ouvir precisa marcar e transformar todos os relacionamentos que a comunidade cristã estabelece entre seus membros, bem como com outras comunidades religiosas e com a sociedade como um todo, especialmente em relação àqueles cuja voz é mais frequentemente ignorada. Fecha aspas. Esse trecho é da Secretaria-Geral do Sínodo, 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, Instrumentum Laboris para a primeira sessão, número 22. E assim, vivenciando sempre mais a experiência da fraternidade, da amizade, da comunhão, a Igreja, por seu testemunho e suas ações, irradia para toda a sociedade o valor da amizade, mostrando com atitudes bem concretas que, mesmo diante de tamanha pressão em direção à inimizade, à separação e ao conflito, é possível fazer da fraternidade um valor indispensável na sociedade atual. Quando a fraternidade se torna valor nas culturas, quando uma sociedade, valorizando por certo as diferenças, estabelece e mantém processos, mecanismos e instrumentos de unidade, comunhão e fraternidade, podemos então dizer que estamos em um ambiente de amizade social. 127. Nos parágrafos seguintes apresentaremos sugestões de ação para os 3 âmbitos da ação evangelizadora: pessoa, comunidade e sociedade, no desejo de que, desafiados pela realidade e iluminados pela palavra de Deus e da Igreja, não fiquemos parados, mas empreendamos esforços concretos na superação do hiperindividualismo e da alterofobia, por meio do remédio da amizade social. Diante delas, cada pessoa, grupo, comunidade e instituição é convocada a discernir a respeito do que fazer. 128. Sugestões de ação para alargar o espaço da minha tenda pessoal. A. Recolher os frutos das suas renúncias quaresmais para oferecer na coleta nacional da solidariedade, no próximo domingo de Ramos. Dos recursos arrecadados, 60% permanecem na Diocese e compõem o Fundo Diocesano de Solidariedade, e os outros 40% são enviados à CNBB, para compor o Fundo Nacional de Solidariedade, que subsidia, todos os anos, centenas de projetos sociais em todo o Brasil, ligados ao tema da campanha da fraternidade. B. Buscar e resgatar a identidade pessoal, o conhecimento de si mesmo, de suas qualidades, competências e também dificuldades e faltas, integrando-se sempre mais. C. Cultivar, por meio da oração e da prática da reconciliação sacramental, uma espiritualidade de comunhão, uma mística do encontro, da ternura, da misericórdia, aprendendo do Mestre uma forma mais acolhedora e compreensiva de lidar com as pessoas no dia a dia, ampliando a consciência sobre a dignidade integral de cada pessoa humana, amando não somente a Deus, mas o que Ele mesmo ama e como Ele ama. D. Identificar as nossas guerras, entre aspas, falsidades, ambições, maquinações, conforme Fratelli Tutti número 256. E cuidar para que o mal que nasce em nós não cresça e se espalhe pelo mundo, a começar ao nosso redor. E reagir sempre como o bom samaritano, ver, sentir compaixão e cuidar. CF 2020. F. Olhar cada pessoa com amor. G. Promover a cultura do encontro. H.
Formar-se para a abertura à diversidade, ao diferente e ao contraditório. I. Dialogar sempre. Fratelli Tutti, número 198. J. Apostar em uma educação para a liberdade e o respeito absoluto às pessoas, sem que um padrão seja criado e imposto a todos indistintamente. K. Incentivar e tornar pública a exigência do amor cristão que acolhe a todos como Jesus, sem exigir nada em troca. I. Incentivar encontros interpessoais, reuniões de famílias e grupos de convivência para que as pessoas experimentem e vivenciem o amor e o respeito mútuo. M. Ser, em todas as situações, um agente de reconciliação e de paz. N. Ir ao encontro dos vizinhos, mesmo aqueles que ainda não conhecemos. O. Celebrar a vida do outro, suas conquistas e vitórias. P. Participar de iniciativas como É Tempo de Cuidar, Pacto pela Vida e pelo Brasil, Pacto Educativo Global, Economia de Francisco e Clara, etc.